Olá, pessoal. Eu sou a Maria Helena, filha da vovó Terezinha, e vocês são todos muito bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos ouvir a palavra com o meu pai, o presbítero João, que também é teólogo, e eu vou passar a palavra para ele. Ouçam, porque é uma palavra de bênção para nossas vidas. Amém? A minha saudação a todos quantos tiverem oportunidade de ouvir esta mensagem, pois no próximo domingo comemora-se a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de trazer assim uma meditação sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para dar sustentação à mensagem, eu gostaria de ler em 1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 9. O apóstolo diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Pedro e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolos, pois que persegui a igreja de Deus. É interessante que ressuscitar significa despertar, levantar dentre os mortos. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a principal doutrina do Novo Testamento. Sem ela, o cristianismo seria impossível. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, está escrito: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitos e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, esse capítulo 15 de 1 Coríntios, da primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, é uma exposição detalhada sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. Paulo começa tratando da ressurreição do Senhor Jesus, pois muitos na igreja de Corinto diziam não haver ressurreição, conforme está registrado em 1 Coríntios 15, 12. Negavam até a ressurreição do próprio Cristo. Eram influenciados pelas ideias racionalistas dos filósofos gregos. Devemos nos lembrar que as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso, Paulo apresenta aos irmãos de Corinto as provas indestrutíveis da ressurreição do Senhor Jesus. A Bíblia enfatiza que o mesmo corpo que foi sepultado será reerguido quando da ressurreição. Isso está registrado em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 35 ao 44. O Senhor Jesus afirmou que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Assim como Lázaro ouviu a voz de Cristo estando já 4 dias no sepulcro,
Assim também, os crentes fiéis que aguardam Jesus no arrebatamento da igreja e os que já morreram em Cristo também ressuscitarão. Naquela época de Cristo, os saduceus a maioria deles eram sacerdotes intelectuais da época e membros do Sinédrio. Eles eram céticos, eles não criam na ressurreição. Não só na ressurreição, mas também não criam em anjos. Juntamente com os gregos, eram pessoas incrédulos nessa parte, eles não acreditavam. Eles aceitavam somente o Pentateuco, é a lei de Moisés, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. E eles não criam, então, na ressurreição. Mas os 3 evangelhos sinóticos afirmam que eles não criam na ressurreição. Mas a ressurreição é algo que não tem como combater, como contradizer, porque a verdade é absoluta. Já está escrito na palavra de Deus no Antigo Testamento e aqui em 1 Coríntios está muito bem detalhado. Porque Jesus foi visto depois de ressurreto por um espaço de 40 dias. Todos os discípulos tiveram oportunidade de contemplar e conversarem com Jesus, tanto Pedro como João, Tiago e Paulo por último, como ele disse, como um abortivo. E em certa ocasião, por mais de 500 irmãos, Jesus se apresentou vivo, e falando do que trata do reino de Deus. Os gregos também eram influenciados pelos filósofos e eles não criam, negavam a ressurreição dos mortos. Eles não podem combater a verdade. A palavra de Deus está escrito que nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Na atualidade, os céticos, os materialistas e até grupos religiosos negam de igual modo a doutrina bíblica da ressurreição. A Bíblia ela afirma que Jesus se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, pelos discípulos, por espaço de 40 dias. Paulo afirma que Jesus se apresentou vivo a Pedro. Isso está escrito em Lucas, capítulo 24, versículo 34, e também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Então, Paulo cita que o Senhor foi visto por Pedro, depois pelos demais apóstolos, Depois foi visto por mais de 500 irmãos, depois por Tiago. Pelo que a gente entende, Tiago nessa época, ele não havia se convertido, então o Senhor se apresentou a ele. E por derradeiro de todos foi visto por Paulo, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. O Senhor Deus garantiu que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo não veria a corrupção, não se deterioraria, conforme Salmos 16, versos 10. Essa profecia cumpriu-se na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em Atos, capítulo 2, versículos 24 a 30. A ressurreição de Cristo significa a sua glorificação e exaltação, conforme Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39, também Romanos, capítulo 6, versículo 4, e Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. A vitória esmagadora sobre Satanás, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo foi a vitória esmagadora sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno, conforme está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 56, e também em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Portanto, a ressurreição é a viga mestre e o pilar do cristianismo. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para jamais voltar a morrer, conforme 1 Coríntios 15, 20.
Ele é o nosso precursor. É a garantia de que no final ressuscitaremos para a vida eterna. Jesus determinou que sua morte e ressurreição fossem o centro da pregação do Evangelho, conforme Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 47. E a mensagem, o centro da mensagem dos discípulos, logo que o Senhor ordenou, dizendo a eles: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a mensagem dos discípulos era sobre a ressurreição de Cristo. Era o centro da mensagem poderosa que as pessoas tiveram oportunidade de ouvir de todos os apóstolos, de todos os discípulos, quando eles foram dispersos. Então, essa era a mensagem sobre a ressurreição, a promessa de que aqueles que creem em Cristo não ficarão eternamente no sepulcro, mas serão ressuscitados, receberão um corpo semelhante ao corpo de Cristo Jesus, né? Então, é uma mensagem que conforta, que anima a pessoa, porque é a promessa da ressurreição e viver eternamente com Cristo. Viver eternamente com Deus é uma vida que não acaba, é uma vida eterna. Então, esta mensagem é poderosa. E agora, no próximo domingo, é comemorado a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque as pessoas que estão nos ouvindo, é uma promessa maravilhosa para aqueles que creem, porque nós sabemos que um dia esta vida terrena se finda. Então nós temos que ter essa esperança gloriosa, essa esperança de viver com Cristo, de um dia ser ressuscitado, né, pelo poder de Deus. Mas nós aguardamos ainda algo muito superior, que é o arrebatamento da igreja, que é não passar pela morte física, mas sim ser transformado, ter o nosso corpo transformado, num abrir e piscar de olhos, e ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é clara: os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Muitos confundem o arrebatamento da igreja com a vinda em glória do Senhor Jesus. A vinda em glória, o Senhor vai colocar seus pés lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Ao passo que o arrebatamento, o Senhor não tocará seus pés aqui nessa terra. Os salvos é que irão ao encontro do Senhor Jesus nos ares. É uma promessa gloriosa e por isso que nós cremos nessa promessa maravilhosa que o Senhor prometeu. Então, eu creio que esta é a mensagem de boas novas, a mensagem do arrebatamento, a mensagem da ressurreição. Porque a palavra de Deus é clara, que aqueles que morrerem em Cristo Jesus serão ressuscitados. Depois, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe e conceda a oportunidade de aceitar a Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida, de sua alma. Você mesmo pode fazer essa confissão diante do Senhor, porque o Senhor é Deus, Ele está em todos os lugares, né? Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está aí aonde você se encontra. Basta que você se arrependa dos teus pecados e confesse a Jesus como teu Salvador. Confiando nele, aceitando a ele, que entre na tua vida, no teu coração e haja uma transformação, que você venha se converter e servir ao Senhor Jesus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma, e o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. Que maravilha! Que Deus te abençoe. Eu agradeço pela atenção. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.